espero que ele nunca aprenda português e ouça isso, porque eu me sentiria mal. Vou até colocá-lo como Sir Linus Torvalds. O cara é um absoluto gênio em programação. Ele manja muito de arquitetura computacional. Mas tem um vídeo dele que é ele apresentando... É um vídeo famoso dele, de ele apresentando o Git no Google em 2000 e bolinha. Eu assisti esse vídeo faz muito tempo, não lembro muito bem detalhes agora. Mas esse vídeo é uma história de Git sensacional que ele explica o porquê que ele criou, como ele criou, que é incrível de você ver. Mas todos esses comandos que a gente olha pro Git hoje e fala assim, putz, cara, isso aqui é muito intuitivo, isso aqui é muito fácil de usar. Sabe, uma que você entende Git, você saca, você sabe usar, é simples. Você, quer ver a diferença dos arquivos, você sabe. Você quer ver o status, você sabe. Sabe, tem um monte de coisa que é intuitivo. Mas não foi dependente da maturidade do seu Linus, não, viu? Porque os comandos que tinha antigamente eram um porre. Você tinha que saber arquitetura computacional para saber o que estava fazendo. Era difícil pra caramba versionar com Git, comparado ao que a gente tem hoje. Quem fez isso acontecer foram profissionais com mais maturidade de mercado para conseguir deixar as coisas mais simples para que qualquer um pudesse usar. Então essa habilidade de você traduzir uma informação técnica para o mundo mais pré-computacional é o principal fator de sucesso de pessoas se manterem a longo prazo em empresas. Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. I lycklig, här finns inget ställt. Här är min nya hemmablett. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Meu nome é Eduardo, estou aqui com o William. Opa! Beleza? Essa é uma conversa de interior, né? Opa! Boy. E estamos aqui com a sala cheia, né, William? Mais uma vez, mais um episódio aqui com visitas, né? A gente já preparou aqui o cafezinho, o bolo, o pão com manteiga e o chá e o café coado e moído aqui já, né? Pronto aqui pra galera. O bolo de fubá, porque estamos em junho, né? Exatamente, né? Um bolo especial aqui que vai misturar alguns conceitos de grafos aqui e tudo mais. Enfim, não quero me adiantar no tema, mas eu vou apresentar as pessoas que estão aqui com a gente. E temos aqui o Emílio. Opa, e aí galera, aqui é o Emílio Ayolfi. Estou aqui novamente representando meu CPF, hein? CPF. Essa é a marca registrada do Emílio, né? Representando sempre o seu CPF, né? Minha pessoa física aí, né? Exato. Estamos aqui também com o Mário Souto. Olá pessoas, Mário Souto aqui, seguindo a onda do Emílio, também estou com o meu CPF, e se for CNPJ a gente pode botar o do canal do YouTube, que aí se eu te falar groselha, tá no canal, tamo aí, Dev Soltinho, tamo junto, muito obrigado pelo convite, mais uma semana aqui com a galera, pra gente sair no soco em forma de áudio, vai ser incrível esse dia de hoje. Ai, compliance, né, é fogo, viu, não é fácil, né? Isso, compliance. Mas temos também a presença do Matheus Marcílio. E aí, galera? Eu não sei se eu vou me arriscar a falar que eu tô representando meu CPF, porque eu vou precisar dele esse ano. Mas estamos aí, né? Muito bom, muito bom. Agora com todas as medidas preventivas feitas aqui, né, no começo desse episódio, todo mundo já, né, deixou claras as intenções aqui, então estamos preparados para essa conversa, né? E hoje a gente vai discutir sobre GraphQL, né? Eu sei que vocês devem estar, você ouvinte, né, você pessoa que está nos ouvindo deve estar perguntando aí, mas caramba, né, GraphQL é tão 2015, né, 2016, não sei, não lembro exatamente, mas por que Dev na Estrada tá falando sobre isso agora, né? É que, na verdade, a gente tava sempre postergando a gravação desse episódio porque a gente queria realmente ver pessoas usando isso em produção, com uma certa experiência, tendo contato com a tecnologia, para poder falar um pouquinho dos prós e contras agora com mais maturidade sobre o assunto, né? Então, essa é a ideia aqui do episódio, da gente não esclarecer o que é o GraphQL. Eu acho que isso, você que tá ouvindo a gente pode fazer uma rápida pesquisa e conseguir identificar, mas, de fato, aí, as nuances, né? As nuances do uso do GraphQL aí, né? Então, essa é a intenção do nosso episódio desta sexta-feira maravilhosa, e eu sempre gosto de datar os episódios, e isso não faz sentido nenhum, mas enfim, vamos virar pro nosso primeiro bloco aqui do episódio.
voltando aqui, a magia da edição já trouxe a gente pro começo do bloco. E eu vou inaugurar esse primeiro round, eu diria. Não sei, vamos descobrir isso agora. Mas com uma pergunta aqui da nossa pauta maravilhosa, construída aqui a várias mãos, né? E a primeira dela é: quem precisa de GraphQL? Valendo. Eu acho que ninguém precisa de GraphQL e bora terminar esse episódio. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima sexta-feira. Você vê que o Will, ele veio justamente pra fazer o papel do Ramon. Ele foi chamado hoje pra ser o alter ego do Ramon, a entidade Ramon, nesse episódio aqui. É isso, esse é meu job, cara, esse é meu job. Neste programa, esse é meu job. É isso. Alguém vai defender aí, por favor, né, gente? A gente precisa de, né, alguém defendendo aí, por favor. Eu vou defendendo de um ponto importante, que foi até uma piada que eu vi, acho que foi do Branas até um tempo atrás, né? Que, tipo, existem casos de uso, acho que ao longo do podcast aqui a gente vai pegar e falar, mas acho que um caso muito bom você tá trabalhando num lugar ali onde tem 1 milhão de microserviços e você precisa conseguir agrupar essas informações e pegar os dados. Ou seja, todo lugar hoje, né? Todo lugar hoje é microserviço. Só que tá, tem muito lugar que às vezes, tipo assim, no geral, você tem duas opções, né? Ou você vai amarrar o seu front-end e botar em todos esses montes de back-end sem que bater, ou você vai ter um API Gateway. E aí você tem as suas escolhas ali. Ou você vai montar um API Gateway que vai ficar com os endpoints que você bate, tipo, pega posts e comentários, pega vídeos e mais alguma coisa assim, vai começar a ficar algo bem verboso na hora de trabalhar. Ou você vai pro GraphQL e começa a trabalhar em cima dos dados aí que você tem e tudo mais. Só que aí a gente começa a cair em treta de lidar com versão de API, em como que você vai trabalhar com esses dados, se é o front-end que tem que manter, se é o back-end que tem que manter, e aí a nossa conversa vai escalando infinita aqui agora. Vou colocar aqueles meus 2 cents sobre 2 anos e meio trabalhando diariamente com GraphQL. Teve uma coisa que a gente aprendeu da pior forma possível. Ele é um ótimo padrão, ele entrega muito bem o que ele se propõe com um overhead relativamente pequeno na transmissão de dados. Mas quando você, ao contrário, né, quem não precisa, né, é a comunicação principalmente de servidor para servidor. Teve uma série de problemas que desencadeou porque a gente tinha complexidades de comunicação entre servidores e a gente achou que todo mundo precisava de GraphQL. Isso gerou um padrão feio, que agora, às vezes um serviço que tinha um endpoint que respondia a mesma coisa sempre, nada mais, nada menos, por conta do padrão da implementação que a gente fazia dos servidores, ele precisou ser feito em GraphQL. Então foi uma complexidade acidental, ou talvez a gente estava pagando o preço da super padronização de usar aquilo em tudo, que não valia a pena. Gerou um overhead no payload bem desnecessário, gerou algumas coisas com o tempo de desenvolvimento que com certeza não era necessário, né? A gente teve que fazer um cliente GraphQL no lado de um servidor para consumir um outro servidor que, cara, um curl fazia melhor do que aquilo dali, né? Esse é um bom não façam, crianças. Mas acho que tem um ponto legal em cima disso, né? Que é tipo, quando vocês começaram a fazer isso, vocês imaginavam que ia chegar nesse ponto? Acho que esse é um ponto importante também, né? Não, claro que não. A gente começou a usar GraphQL, começamos a pensar nisso em 2016. E isso é um ano depois do lançamento oficial dele na rede mundial de computadores, open source. Acho que foi em 2015 que o Facebook abriu ele. Era tudo muito, muito novo, né? A gente chegou, nem tudo era mato, mas ainda tinha bastante grama. E aí foram decisões imaturas, mas elas não foram por nossa imaturidade. Talvez a comunidade não tinha se fundado ao ponto de que a gente ia saber tomar essas decisões naquele momento. Não tinha muito como saber na época. Tentou padronizar, arriscou e aprendeu. Não tem jeito, né? É muito no modo voo, né? Vai aprendendo com o avião tá andando. Tá voando, aliás. Mas o engraçado é que você falou muito de back-end para back-end, né? Porque pelo menos assim como front, quando eu trabalhei durante 2 anos com o GraphQL, fazia muito mais sentido em relação front e consumir dados, sabe? Pra mim ali era o ideal, é o que fazia sentido. Eu como front-end não ter que saber a versão da API REST que tá na versão 45 na URL e que alguém vai ter que mexer alguma coisa e mudar pra versão 30, 100, o que for. Então assim, questão de versionamento eu resolvia muito, sabe? Tipo, era muito chato. Mudança de contrato de API REST, eu tenho que saber a versão. Eu não me interessa a versão, eu quero saber se o dado mudou ou não, se o esquema mudou ou não, sabe? O contrato. Então assim, era muito interessante, era muito mais fácil de lidar, sabe? Essa parte de client e comunicação de dado era bem interessante e bem legal. Então eu gostava bastante por isso, sabe? Isso sem dúvida. Pô, o que isso facilitou a nossa vida nas comunicações com clientes
cliente e BFF foi absurdo. A gente tava construindo coisas em cima do mercado financeiro. E, pô, vocês três estão ali dentro do meio. O William, desculpa, mas o William, não sei onde o William trabalha. Atualmente trabalho num SaaS, mas eu já trabalhei com uma corretora de valores. Pois é, pior ainda, pô, o dado dentro de um extrato de um corretor de valores é bizarro de grande. Quando você vai buscar um extrato bancário, o mundo pré-Nubank não era bonitinho. E a gente tava consultando uns bancos barra pesada, cara. Não sei se vocês já ouviram falar de arquivo KNAB. Eu espero que vocês não ouviram falar disso, espero que vocês nunca ouçam falar disso na vida de vocês. Isso é um inferno na vida. Isso era o que usavam antigamente, né? Tipo, os egípcios, né? Nos anos 80, 90, para poder fazer o processamento de todas as transações entre bancos. Era uma fita magnética que a galera passava num rolo e manualmente ficava lá mexendo, e aquilo tinha um padrão de fita magnética, que aí ele dava um documento de o que cada banco devia para qual, sabe? Não sei se vocês nunca se perguntaram como é que um banco sabe quanto deve pro outro no final do dia, né? Porque tem um monte de transação interbancária. O processamento disso é feito com essas porcarias. E aí, pensa que o arquivo KNAB existe digitalizado hoje. E você precisa ir de KNAB para GraphQL. Esse é um ponto importante, né, Matheus? A galera acha que... não, porque você vai trabalhar com a tecnologia bonitinha. Sempre tem a ponta e na ponta tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Sempre tem. Cara, eu peguei pouquíssimo de KNAB. Quem mais assim... sofreu na empresa com o arquivo KNAB foi um colega meu e amigo meu, o Lucas Tesk. Ele desbravou APIs de arquivo KNAB. Eu peguei 3% do trabalho e já não quero saber desse negócio na minha vida. Cara, eram coisas assim, informações muito extensas e que às vezes para você listar um extrato muito rápido, você só queria realmente o valor da transação, o saldo naquele momento, o tipo da transação, para quem foi e mais uma outra informaçãozinha. Cara, isso é, assim, sem exagero, 5% do quantidade de dados que tem num extrato bancário, ou menos. GraphQL salvou a nossa vida no cliente. Foi assim, sensacional. De um lado, né, eu tava contando, de um lado a gente criou um overhead, do outro, eu não sei o que eu faria sem aquilo. É bem mais fácil, né? Mas eu fico imaginando essa situação, tendo, sei lá, eu como front, vamos falar com o cara do back-end lá, eu tô imaginando eu andando por um corredor, chegando no mainframe, tem um cara sentado sozinho, cheio de fitas, cheio de fio, coitado lá, chorando, mexendo com COBOL. O Keymaker. Nossa. Ouvindo o seu feedback agora, acho que talvez até pra gente chegar nesse consenso de que, tipo, acho que pra montar tela é onde o GraphQL vai te ajudar pra caramba, assim, tipo, você conseguir montar alguma view de dados e tudo mais, e, tipo, por mais que a galera arrisque nessa do back-end, mas que, tipo, até de experiência própria, nas vezes que eu trabalhei foi em duas consultorias. Uma, a gente chegou à conclusão de que não vale a pena colocar, porque, tipo assim, todo mundo na empresa tava na pilha de querer usar o GraphQL, a galera, não, vai ser da hora, vai ser bacana. Só, tipo, o produto da galera, tipo, tinha essa... Vai ser da hora. Essa frase devia ser meio que... Se alguém falou isso, devia tocar um alarme na empresa. Falei, opa, alguém falou que vai ser da hora. Alerta de da hora. Alguém falou que vai ser da hora. Alerta de da hora. Alguém falou que vai ser da hora. Na reunião que a galera me chamou, a galera falou, não, vai ser da hora. Aí, cara, tipo, eu fui olhar e, tipo, sei lá, cara, eles tinham, tipo, uns 5 endpoints que eles batiam pra rodar a parada, assim, tipo, o cru que eles queriam começar com GraphQL. Aí eu peguei e falei, gente, por que vocês só não criam um arquivo de sei lá, velho, chama ele de arquivo que pega o dado, chama de repositório, chama de qualquer coisa. Só centraliza a conexão com o back-end aqui e passa o dado para sua aplicação. E aí, se o back-end mudar, você muda nesse um arquivo e todo mundo vai continuar pegando as paradas ali, sabe? Tipo, meio que a galera foi na pilha de não, porque a gente vai ter muito dado, porque a interface vai ser muito complexa. E, tipo, era um crudezinho muito pequeno, assim, sabe? Tipo... Mas vocês não acham que isso também... Aí eu vou entrar um pouco mais a fundo nessa polêmica, né? Vocês não acham que isso também é por conta do ecossistema do React? Talvez seja um pouco disso? As pessoas, eu vou falar, as pessoas, elas querem falar que elas trabalham com a Facebook Stack. Ela acha bonito falar que ela trabalha... Eu uso Jest, eu uso React, eu uso GraphQL, eu uso... É meio complicado, né? Tipo, a gente parece que vive num loop infinito que sempre volta no lance do hype, né? Sempre tem o lance do hype do tipo... Qual é o hype agora? Agora não, né?
Se a gente pegar um tempo atrás, sei lá, React, GraphQL, Relay, e assim vai. Então a gente tem todo esse hype, você vai no Meetup, tem alguém falando que você tem que usar, tá lá obrigando você, evangelizando de alguma forma, e você às vezes acredita, a pessoa às vezes não tem aquela experiência. Então, e o mercado, né, também te obriga. Você vai no Facebook, no LinkedIn, tá lá, procurando, sempre com aquelas tagzinhas específicas, aquelas chaves, sabe? Então tem gente que coloca bem no nome lá, todas as chaves possíveis de tecnologia para poder ficar mostrando que tá no hype. Então é meio complicado, entendeu? Então você tem uma tendência que te empurra. Se você tá começando, você se obriga a entrar nessa porque você quer trabalhar, você tem que aprender, você tem que ganhar dinheiro, essa é real, ninguém trabalha de graça aqui. Então você entra nessa onda, né? Então você é meio que obrigado. Aí que vem o lance, às vezes até, de ter pessoas mais sêniores de falar, segura a onda, abaixa a tua bolinha, que a vida não é assim, que a gente tem que fazer de outro jeito, sabe? E ali tentar mostrar, foi mais ou menos que você tentou ajudar o pessoal lá. Então você vai levando, vai aprendendo. Mas quando você não tem uma grande massa de dados pra lidar, pra que eu vou usar, sabe? Tipo, faz sentido? Assim, também tem um lance de expertise, tipo, tem alguém do time que sabe? Eu tenho tempo pra gastar e investir, pra aprender? Será que eu vou saber lidar com os novos problemas que eu vou lidar? Eu já sei REST. Será que eu vou ter tempo de aprender? Afinal, eu sou pago pra subir o produto e fazer ele gerar valor. Então, são várias pontas soltas, loucas, que a gente tem que se virar e tentar encontrar o melhor caminho. É o que eu sempre falo, não tem bala de prata. Se você acredita nisso, não tem como, não vai funcionar. E é muito essa também, e o lance do saber o quanto que você pode gastar, né? Tipo, cara, às vezes o produto nem tá dando dinheiro ainda, e aí você começa com essa carga toda, e aí, cara, você já começou perdendo, porque daqui a pouco você vai ter que fazer um ajuste fudido, você vai estar gastando dinheiro a mais, sem saber nem da onde que você tá gastando. Exato. É muito complicado. Então, quando eu mexi com GraphQL, Relay, eu tinha acabado de sair do Walmart, fui pra uma startup, e era o quê? Meados de 17. Então, assim, era Relay Classic ainda, que era melhor que o Modern, tá? Eu ainda acho que era melhor. Pelo menos eu não era obrigado a declarar forçar nome de arquivo, pelo menos. E aí, tipo, era assim, foi legal, foi bacana, tipo, mas tinha uma massa de dados, fazia sentido. Tinha seus problemas também, né? Na época o pessoal usava o Django e aí tinha uma lib do Django, que eu acho que é o Graphene, pra poder rodar, então tinha seus problemas. Mas era legal pra parte do front. Eu digo como front-end. Era muito bom eu poder fazer uma consulta e eu não... Mano, dane-se a URL, dane-se qualquer coisa. Eu quero saber esse dado. Então, pegar esse dado específico era maravilhoso. Fazer uma paginação, né? Foi a paginação mais rápida e linda da minha vida. Então, assim, era bem legal por isso, entendeu? E aí também sempre tinha alguém reclamando, tipo, tudo no GraphQL, um erro era 200. Então, aí começa esse tipo de discussão. Não tem cache, não sei o que. Não, paralelismo, não tem ainda. E upload. Isso, não sei o que. E começa. Mas pra tudo que tem ali tem uma solução específica, mas tem tempo pra aprender? Então assim, você vai aprendendo uma parada nova e vai se adaptando, entendeu? Diferente quando você manja algo, né? Mas na época era usar o Relay Classic e aí surgiu o Modern Relay lá, acho que era isso. Enfim, aí eu parei aí. Acho que acabou minha cota aí e depois eu mexi um pouco com o Apollo, mas... que é bem melhor. Já deu bicho, né? Já deu bicho. Nossa, você é louco, cara. Eu não me conformo. Uma empresa vai lá, faz o hype da tecnologia e me faz aquela droga dessa lib que é horrível, entendeu? Aí me vem a comunidade e faz uma parada melhor. E não ajuda e não adapta. Mas, ok, não vou ficar dando rage com o Facebook. Eu não vou ficar dando rage aqui. Eu não vou ficar dando rage aqui com a empresa. Você tem que escolher qual rage que você vai dar, cara. Eu não vou ficar dando rage aqui com a empresa do Marquinhos. Marquinhos tá lá roubando dado de todo mundo, mas tá tudo bem aí. Tá tudo certo. Caraca, velho. Esse podcast tá escalando muito bizarro já. Socorro. Só preciso complementar uma coisa que o Mário tava falando sobre aquele caso de as pessoas em alguma empresa não terem, querendo implementar GraphQL, e você tava falando que tinha, né, só 5 arquivos, e pra que você quer implementar isso? Isso é uma coisa muito importante que eu não sei se o momento que eu aprendi foi felizmente ou infelizmente, mas tem uma premissa em engenharia de dados que é, primeiro você se responde qual dado você quer, né, o que você quer entregar, o que você quer buscar, para depois você descobrir qual o meio ou quais são as fontes que você consulta, né? E a gente costuma fazer muito isso em todos os âmbitos da área de engenharia de software no geral. A gente está falando de desenvolvimento front-end, back-end, a gente está falando de dados, a gente está falando de tudo. A gente costuma fazer esse erro, que é fazer exatamente o contrário dessa premissa, que é eu quero levantar um servidor com GraphQL, mas você ainda não levantou quais são as premissas do seu servidor, você não falou quais são os dados que você vai buscar, o consumo que você vai ter, o tráfego, o cliente que vai ter no final das contas. Porque também tem a parte de, e pro front-end. O pessoal pega e fala assim, mas 34K gzipado não é muita coisa, tá tudo bem, mas
Tá, mas 34K de zipado é um React. Além de um React, é um Relay. Então você tem 2 Reacts só por ter o Relay. E eles vendem no site deles, né? Não é só pra apps complicados. E você fala assim, como assim, cara? Só pra eu fazer uma configuração sua, eu preciso ser complicado. E fora que ninguém entendeu aquela documentação do Relay direito, né? Ninguém fez aquilo direito ainda. Todo mundo fala mal do Relay, principalmente por conta da documentação, porque bom o conceito de fragmentos é sensacional. Eu amava aquilo. O conceito de fragmentos é incrível. Só que ninguém entendeu que não é pra você fazer query render igual a proporção que você faz de fragmento, por exemplo. Você via todo o componente de um query render. Ninguém pegou o negócio direito, ninguém mediu, ninguém mensurou o quanto trabalho vai ser pra fazer isso, como que faz isso direito, qual que é o meu problema. E às vezes a gente não tem recurso dentro de casa pra poder tomar uma decisão técnica no nível de dados tão bem tomada. Mas, porra, Google, cara. E tem esse ponto que você pegou e falou também, né? De tipo, cara, talvez se você fizer uma pesquisa rápida, assim, tipo, cara, é você analisar, é você juntar, tipo, o que vai ter na sua tela? Quanto tempo que você tem pra botar isso no ar também? Que aí você vai caindo se você vai ter tempo pra aprender, se você não vai ter tempo pra aprender. E às vezes escolher, tipo, talvez isso aqui faça sentido, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, e aí você consegue ir maturando e vendo o programa evoluindo, que eu acho que é uma coisa que às vezes falta muito, né? Tipo, normalmente a gente às vezes tem a mania de às vezes querer acertar a mão na primeira comprando o pacote da solução pronta, de coisa que você nem aprendeu direito ainda. E aí, acho que é um ponto importante a considerar também. Fazendo trabalho de laboratório, né? Legal. Bom, enfim, eu acho que a gente, pro primeiro bloco, a gente tá bem abastecidos aqui de informações, né? Temos bastante discussão rica. Acho que vale a gente ir pro nosso muralzinho e logo depois a gente volta com uma outra pergunta pra gente continuar esse episódio. Chegou o nosso muralzinho, Ramon. É o nosso famoso muralzinho, Edu. Estamos de volta aqui neste quadro maravilhoso desse programa. Clima de pé de moleque, clima de quentão, clima de bombinha, né? O que mais? Exatamente, cara. É o muralzinho Quarenteners, que agora tá usando. O pessoal tá usando. Exatamente, cara. E ó, eu lembrei como não podia faltar, eu lembrei de uma música aqui pra inspirar as pessoas que estão nos ouvindo aí pra esse momento de festa junina, cara. Chegou um grande período aí do ano que vai ser diferente, né, cara? A gente vai fazer festa junina com live, né? Vai ser muito bom, né, ver isso, né? Tipo, ter o forrozinho tocando lá, né? Aquela musiquinha lá. E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe. Vai rolar isso aí, né, cara? Ai, meu Deus. Conquistar teu coração. E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe. Só quero colo de menina, e pouco a pouco conquistar seu coração. E amar até quando Deus quiser. Meu Deus do céu, cara. Entendeu? Esse é o clima. Aí todo mundo lá na sala aqui, né, o shotzinho tocando, o vizinho já dando... Esse negócio de pessoa é superestimado, cara. A vassoura em cima do prédio aqui, ó. Para com essa porra aí em cima, caralho. Enfim. Saudades. Mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né, Ramon? Exatamente, Edu. A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinando esse programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a melhor atuação desse nosso patrocinador? Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder da programação, né? De vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso aqui, faz uma entrevista, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui e do nada, match, entendeu? Eu nem sei como que é o do Tinder que faz o... né? Deve ser um tim, será que é um tim? Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas, né, entidades, né? A pessoa que procura e quem está também procurando um emprego, quem está procurando uma profissional pra entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon? Essa relação maravilhosa que a gente conhece. Exatamente. E aliás, você tocou num bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere, que é bacana. Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br. Você vai ter mais informações sobre tudo que a gente está falando aqui de uma forma muito mais
menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí, trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. Muito bem, Edu. Vamos agora para o episódio. Continuamos, na verdade, agora. Continuamos o nosso episódio. Voltando aqui para o nosso segundo bloco, eu vou puxar a próxima pergunta aqui pra gente, dentro dessa temática, pra gente se aprofundar um pouquinho mais. A gente já falou aqui sobre o uso, né, e casos de uso que a gente teve em aplicações. Acho que até comentando um ponto que o Matheus citou, eu passei por essa mesma experiência, assim, de uma empresa que a gente usava GraphQL em tudo, assim, né? Então, ia construir um serviço, você tinha que ter um cliente fazendo essa interface com outros serviços que também usavam GraphQL. Né? No fim das contas, quem precisava de fato usar a API, que era o mobile, estava usando outro conceito baseado em API, porque a necessidade do mobile era de fato ainda ter versionamento, né? Então, a gente não tinha migrado todo o cliente mobile para consumir de forma que o GraphQL funcionasse bem. Então, a gente sofria muito porque o backend tinha esse gap aí, toda vez ter que ter essa necessidade de construir algo que se comunicasse entre os serviços, né? Mas aí, voltando aqui talvez para uma próxima pergunta, como vocês imaginam, assim, o que o GraphQL ajuda no fluxo do trabalho, assim, né? Então, imaginando esse contexto que vocês citaram, assim, né, do front-end, acho que o Emílio comentou um pouco disso, né, que é muito bom trabalhar no front-end com a independência do contrato e o versionamento das APIs, né, e você poder escolher que dado que você quer trazer. O que mais que vocês veem, assim, de vantagem no dia a dia do fluxo de trabalho, assim, de desenvolvimento de novas coisas com GraphQL, assim? Acho que o momento em que eu vi a maior vantagem de usar GraphQL foi quando eu finalmente tinha entendido o Relay. E quando eu digo finalmente eu entendi Relay, só para dar um pouco de cronologia para vocês, isso foi, eu acho que depois da terceira vez que eu li a documentação, não entendi e comecei a fazer engenharia reversa nos métodos. Foi por aí que quando a gente começou a realmente entender Relay. E quando a gente entendeu o Relay, a gente falou, não, beleza, então a gente vai pôr aqui um query render, tirar essa montoeira de query render aqui. Eu falei mal de quem usa um monte de query render, mas eu já fui essa pessoa. E aí eu tirei os query renders ao máximo possível, fiz o uso de fragmentos, e aí a gente, ao mesmo tempo, foi fazer um refactor no back-end for front-end que a gente tinha, e como as coisas eram conectadas era sensacional, porque pensa assim, dentro de um usuário, esse usuário tem, sei lá, informações pessoais, né, que você salva num modelo de personal info, esse usuário tem um monte de entidades que ele tem de alguma forma, alguma relação com. E um usuário, ele pode ter, por exemplo, um extrato bancário. Se o usuário tem um extrato bancário, é possível, por mais que essas entidades não tenham uma relação direta no seu back-end, é possível você relacionar o contexto daquele usuário com o extrato dele. E você consegue, a partir de uma única query, uma única requisição no servidor, trazer um payload que vai te dar todas as suas informações. E aí a gente conseguiu, com uma única requisição, simplesmente uma requisição, trazer todos os dados de um internet banking multicontas e multibanco de uma única vez. Aquilo foi mágico, assim, mind-blowing. Aquilo realmente explodiu minha cabeça, explodiu a cabeça do meu colega, que foi, a gente pegou a informação do usuário, a gente pegou todo o extrato dele, a gente pegou todas as contas que ele tem, e a gente ainda trouxe todas as preferências de usuário, de configurações das preferências de navegação que o usuário tinha na aplicação, numa única requisição. E isso custou menos payload do que a gente fazia antes, num cenário REST. Isso foi assim, tipo, beleza, eu entendi. Esse poder de buscar informações num único lugar era absurdo. A partir de uma entidade, você conseguia fazer um grafo para tudo. Isso tem suas vantagens, porque quando você quer fazer sabe aquele edge case bizarro que você nunca precisa, mas aí uma vez você vai precisar, não precisa fazer nenhuma gambiarra para ele. Porque o modelo do GraphQL, não o modelo, né? Mas a arquitetura como o GraphQL monta, né, a relação, você permite montar as relações, faz com que todas as relações intrínsecas a alguma coisa ou indiretas a alguma coisa sejam simples, sem gambetas, sem gambiarras. Você não precisa usar o ferro de passar roupa para poder fritar linguiça mais, que nem é o primeiro resultado do Google sobre gambiarras. Você
simplesmente tá lá. Isso foi sensacional. Isso reduziu o tempo de desenvolvimento em algumas coisas, porque você não precisava desenvolver um endpoint para algo. Se você arquitetou seu back-end bem, ele ia responder. As coisas estavam relacionadas de alguma forma. Isso foi, assim, desse dia em diante, eu botei a aliança no dedo e falei, beleza. Eu gostava muito de usar, principalmente na documentação, que tu subia aquela doc, que você podia fazer consulta específica, sabe? Vou experimentar aqui, fazer as consultas. Isso é incrível, tipo... Isso é sensacional. Cara, eu preciso fazer a consulta. Fazer a introspecção da query. Exato. Putz, quero buscar o usuário. Pá. Mas eu não tô sabendo qual o nó específico. Deixa eu ver a doc. Clica na doc, faz a busca, tá lá tudo que eu preciso saber, como. Então, era muito mais fácil, saca? Era muito legal isso. Então, acho que ainda. E é legal porque essa doc, ela ainda vem natural, né? Tipo, você tá montando a parada, na hora que você a doc, ela tá ali já. Tipo, você não depende de, sei lá, quem já entregou algum serviço de terceiro, de gateway de pagamento, sabe que às vezes você quer só usar o gateway de pagamento e a documentação tá na versão 2, o serviço tá na 3 e você não sabe como é que você usa, e fica uma loucura, você tem que falar com o suporte pra alguém te dar o documento. Quem gosta de documentar alguma coisa. Exato. E essas coisas que fazem a documentação surgir de forma naturalmente, realmente fazem uma diferença bizarra na produtividade do dia a dia, assim. Nossa, muito bom. É o que eu mais gostava. O que eu não uso mais, tá, gente? Então, desculpa. Mas uma coisa que o Matheus comentou que eu acho que vale até também trazer uma experiência que eu tive com isso, assim, não é tão trivial, assim, né, você montar essa ramificação de dados, né, de entidades, assim, né? Então, você ainda tem um pouco do overhead de você ter uma outra camada que busque essas informações, e olha só como era complexo no cenário que eu passei, assim, todos os serviços falavam em GraphQL e eu tinha que fazer uma costura no esquema para poder realmente fazer essa relação entre as entidades, né. Depois, isso quando não existia Federation, né? Que agora todo mundo fala, não, Federation resolve todas as coisas, mas tinha um negócio chamado Stitching do GraphQL, que era muito específico, realmente era uma gambetinha do Apollo, que tinha um arquivo que lidava com essa baita complexidade de misturar esquemas e você poder, num só level de nó ali, você ter usuário e dentro você ter todas as outras entidades. Então você precisava costurar isso, e eu achava que era simples de fazer, mas você tinha que lidar com a complexidade da comunicação entre os serviços para ter a relação, né? Então, eu preciso buscar realmente essa entidade que pertence a essa outra, e a relação entre elas era muito complexa de lidar. Mas quando tava pronto, eu concordo muito com o Matheus, assim, se você fala assim, agora eu quero todos os pedidos desse usuário, você só escreve ali no seu arquivo de GraphQL o que você quer a mais e tá ali, né? Isso é muito louco, né? Isso aí, essa é a vida do front-end feliz aí, cara. Entendeu? Ali, ó, só consultando, preciso disso, esse aqui que eu vou usar, essa query aqui. É isso que é Dev Experience, cara. Não quero mais esse dado, você só tira ele da query. Query, meu fragmentozinho, que lindo, maravilhoso. É isso aí, cara, entendeu? Mas a configuração, a parte chata, é até o que o Marco falou, essa bucha é de quem? É do back-end ou do front? E aí fica, né? Se você pega, tipo, até... Hoje em dia, trampando, por exemplo, lá com Gatsby, por exemplo, ele dá todo o suporte de você conseguir montar a sua estrutura, de definir como é que você vai coletar os dados ali, e tá próximo ali da pessoa que tá mexendo com o front, sabe? Acho que essa visão de... O podcast tá se envezando pra falar que, gente, é pro front. Mas é pro front. Mas é verdade, é pro front. É pro front e serve bem pro front. Não tem o que falar. Você não quer diminuir o overhead de rede entre dois servidores, sabe? Rede é tão barato dentro da mesma rede ali, na rede interna, é tão barato, é quase que insignificante. Tanto que, cara, às vezes é barato o suficiente que até justifica microserviços, sabe? Porque a comunicação entre rede é tão insignificantemente barata e performática que quase não faz sentido você fazer dois serviços quando você pode, claro, né? Quando você pode, vamos deixar claro, quando você pode mitigar o risco ao ponto de separar em 2, 3 e assim por diante. Então, sim, é pro front, e ajuda o front, e então tem que fazer pro front. Se você é back-end e não tá feliz com isso, você também não tá deixando o seu usuário feliz com isso, ponto. Exato. Claro que depende de como o front implementa, Ai, né? Ramon. Mas... Esse aqui é um presente de aniversário para o Ramon. É isso aí, boa. Forte abraço, né, Ramon? Né? Tipo... Ao vivaço, gostei. E aquela, né, a gente é um momento feliz do podcast, mas não esquece que pra gente chegar nesse momento feliz, a gente teve aquele momento lá no começo, que a gente pegou e falou do curso de você aprender, do trampo de você conseguir chegar nesse ponto da alegria. A alegria ela não vem na hora que você abre a documentação e faz o get start, ela vem... Quero ver alguém ser feliz abrindo a documentação do Relay. Então, não vai rolar, né? O Matheus ainda leu 3 vezes, eu li 2 e falei, dane-se. Não dá, minha sanidade não dá.
Então vamos errar aqui, né? E aí você vai. É complicado. Mas você vai aprendendo, é o curso, você vai lidando, vai se virando e vai... Mas o principal, quando você fica experiente, você aprende, você consegue, entendeu? Chega no resultado, um resultado ok, sabe? Vamos dizer assim, eu sei pra que serve, né? Eu quero lidar com massa de dados pro meu cliente, legal. Então é isso que eu vou usar, né? Para pensar um Facebook usando REST na parte do cliente deles. Como faz tudo aquilo? Como eu lido com aquela massa absurda de dados, né? Então assim, é algo pra se pensar, né? Mesmo quando tem gente que vira a cara e fala, tipo, não é necessário. Geralmente quando eu escuto que não é necessário, geralmente é back-end. Alô, Ramon? Então fica meio complicado. Então fica aquela conversa, aquela disputa, às vezes desnecessária, mas é tentar entender o lado do outro, entendeu? Quem consome os dados e mostra pro cliente que tá ali naquela interface, tipo, tem uma necessidade específica, entendeu? E às vezes o REST não atende tudo, como também o GraphQL não pode atender tudo, entendeu? O Matheus falou de, tipo, fazer comunicação de servidor para servidor. Não atende tudo, então para aí. Mas client e massa de dados atender ali é uma outra situação, é o que eu acho que vale a pena, né? E, bom, a gente tá chegando no nosso fim aqui do episódio, né? Mas eu queria puxar mais um último ponto aqui da nossa discussão, né? Vamos tentar olhar um pouquinho, eu acho que a gente falou mal demais aqui do Ramon, né? Forte abraço pra ele, mas na perspectiva de back-end mesmo, a gente comentou de um caso aí de comunicação entre serviços, de ser realmente, talvez em alguns casos, ser um overhead, mas eu vejo algumas vantagens também aí, né? Acho que assim como o front-end consegue escolher que tipo de informação ele precisa ali, eu vejo uma vantagem aí se a gente tiver a mesma abordagem, por exemplo, de agrupamento de entidades e eu conseguir com o meu serviço se comunicar com esse BFF, não seria um BFF, né? Seria um API Gateway também, talvez, mas que conseguisse centralizar os esquemas e seja a minha fonte da verdade ali, sabe? De informações. Imaginando num cenário que eu precise criar muitos tipos de produtos ou features que consumam uma entidade core do meu sistema, eu vejo uma vantagem aí, sabe? Então, sei lá, imagina uma entidade de usuário, que, né, é o caso mais comum que a gente tem, né? As relações que ele tem ali, mínimas, estarem no mesmo contrato, no mesmo lugar, no mesmo, sabe, no endpoint, onde consiga consumir essa informação, talvez a gente tenha uma vantagem aí, comentando um pouco sobre comunicação entre back-ends mesmo, assim, né? E o que vocês acham? Já tiveram casos assim? Tem duas coisas nessa situação toda. A primeira, ela é, na verdade, a falta dela mesma, né? Que é a habilidade do desenvolvedor de entender a diferença entre macro e microeconomia. Esse é o primeiro ponto, né? É como que você pensa... É basicamente tudo que a gente falou. É como que você pensa de uma forma em que algo é economicamente viável e por que aquilo é economicamente viável. Porque no final das contas, software vai, software vem, pull request é aberto, né? Emojis são criados, mas o boleto chega todo mês, isso é certeza. Na hora de fechar a conta da empresa, o valor que o time de engenharia entrega versus o custo de time de engenharia são coisas que nem sempre são tão bem colocadas, até porque são fatores tão grandes que você não consegue calcular com precisão. Mas pelo menos esse discernimento de você observar o quanto que algo custaria para o desenvolvimento é extremamente importante para essas decisões. Porque conforme você adiciona complexidade acima das coisas, você dificilmente, sem conseguir mapear tudo, vai conseguir, de novo, citando no Silver Bullet, você dificilmente vai conseguir diferenciar o que é complexidade acidental de complexidade essencial. Então, assim, tem serviços que precisam conversar de formas bem abrangentes entre todos eles algumas vezes, mas ainda entra na medida de o quanto que isso vai te custar no final das contas, sabe? Dependendo do seu nível de maturidade, sua empresa não tem tempo para fazer uma série de serviços e isso vai estar centralizado. Ponto. Então, acabou. A outra é, você precisa separar. E o conceito de microserviço é você principalmente conseguir agilizar o desenvolvimento e mitigar o risco da entrega. E aí você traz isso como um lado da balança, e do outro lado da balança, né, talvez o X do outro lado é você colocar isso em comparação com o custo de desenvolvimento disso, né? Assim, conhecimento randômico aqui, né? Você sabe o que significa equação? Vocês lembram da equação de primeiro e segundo grau de matemática? Saudades. Meu Deus. Equação é uma palavra... Isso vem do latim, no final significa equalis, é sobre balança.
balança. É como que você balanceia os fatores até o ponto em que... Os fatores não, os números até o ponto em que você chega num ponto ótimo. Mas esse cenário, ele tem que ser medido de uma forma o máximo possível próximo do preciso, apesar de difícil, mas não tem, de novo, bala de prata para resolver esse tipo de problema. Você pode, por exemplo, fazer com que todos os seus serviços eles conversem com um proxy reverso e esse proxy reverso decide para quem enviar ou não, sabe? Ou você pode ter um sistema de event sourcing e event store, e você, tipo, tudo é fila, vai tudo para uma fila e a fila decide para onde vai depois. E a sua resposta, ela vai eventualmente estar lá para você. E aí também tem outra coisa que eu sempre gosto de trazer para mesa que se chama TCO, né? Que é Total Cost of Ownership, que é o custo total de você ser proprietário de alguma coisa dentro de casa. E isso envolve bastante do que a gente falou sobre você vai ter habilidade de fazer, né? O Mário comentou bastante nisso, você vai ter habilidade de fazer, você vai ter time para fazer, você vai ter tempo para fazer. E isso deve ser levado em conta, porque você vai, por exemplo, falar assim, não, minha arquitetura ideal é fazer X. Por exemplo, o caso do Twitter. O Twitter, ele era um Ruby on Rails bizarro de rede gigante, sendo que, na verdade, o Twitter ele é um pub-sub. E tava todo mundo gerando complexidade acidental no Twitter, porque tava tendo que criar um monte de coisa para fazer o Twitter funcionar do jeito que ele funciona. Aí, um dia, um grupo de pessoas um pouco mais inteligentes do que o grupo anterior olhou e falou assim, porra, isso aqui é um pub-sub. E aí, contrataram uma cacetada de gente para poder fazer o pub-sub lá dentro. E isso é o Total Cost of Ownership, sabe? Nos custa mais barato a longo prazo contratar um grupo de pessoas para poder fazer isso da forma certa. Agora, por quê? Porque eu sou o Twitter, eu tenho dinheiro, um monte de gente jogando dinheiro aqui nas minhas costas, agora eu vou fazer isso. Ou não, eu sou o Nubank em 2000 e bolinha e eu preciso fazer esse negócio levantar. Beleza, Clojure é bonito, mas vamos fazer o que dá para fazer em Clojure e levantar as coisas no mínimo possível pra gente poder expandir. Porque em produto tem 3 grandes estágios, né? O primeiro é o monolito. Você faz o produto da da melhor forma que você pode no melhor tempo que você tem. É do jeito que dá. A segunda parte é você começar a separar os serviços e responsabilidades. E a primeira para a segunda geralmente leva mais de 5 anos para acontecer. O problema é um monte de empresa hoje começando esquecendo essa primeira fase, né? Começando já na fase 2 ali. Sim, isso é um puta problema. Eu lembro do meme do cara esticando a perna para pular 3 degraus. Exatamente. Esse é todo o ponto. Toda a minha prolixia aqui é pra falar o que a galera tá pulando vários degraus no meio da história, sabe? Se você vai usar um proxy reverso, se você vai fazer um monolito, se você vai comunicar com todos os servidores, cara, isso é um problema do momento que não tem resposta certa e a ansiedade dos mais jovens que se dane, não tem resposta certa. Você vai ter que achar no meio do caminho, é só a experiência que diz os caminhos certos. A gente falou até disso no outro episódio que rolou aí de micro front-end, da galera, tipo, querer adiantar passos que não devem ser adiantados, porque o problema em si, a solução não se encaixa, porque o problema não existe ainda, sabe, daquela solução. Então o pessoal se perde muito na ânsia de aplicar algo, né? Então, igual a gente falou, tipo, às vezes é aquilo, né? É hype. Porque você fala monolito, alguém sempre torce o nariz. Fala, monolito, olha, feio, sabe? Vou subir um Django aqui com tudo aqui dentro. Mas, malandro, você só tem emprego porque alguém fez isso. Por quê? Porque é aquilo que dá pra fazer, é o que rola, é o momento, eu tenho um time. Um produto dá certo, é a ideia, o time, envolve muita coisa. Então aconteceu e subiu, legal. Se eu vou chegar depois do que o monolito tá feito, eu acho ótimo. Eu vou pegar a parte que eu vou quebrar, é uma outra situação. É maravilhoso. Mas até então, alguém teve que sujar a mão. Então, contexto. Então, aquilo fez sentido. Agora, outro contexto vai fazer sentido. E aí, vai muito do que momento eu vou usar aquela situação, né? Por isso que, tipo... Aí eu vou entrar em outra polêmica, eu não tô... É complicado do tipo... Pessoas erram muito por questão de entender que só há aquele... Vamos dizer assim, aquela solução pra qualquer problema. Só tem uma solução na cartinha dela, né? No deck dela de Magic. Só tem aquela carta armadilha ali que ela quer usar de qualquer jeito. E tenta aplicar numa situação que não encaixa, entendeu? Então, por isso que a gente tem muito problema do tipo, vou usar a GraphQL agora? Vou forçar? Porque eu quero. Não dá. Então, acho que há momentos, há certas situações para poder usar a solução ideal, né? Pelo menos é o que o Marcelo falou vamos dizer assim, no seu discurso. Se a gente pegar aqui no podcast, a gente tem um caso muito bom aplicado disso que o Matheus falou, né? Tipo assim, por exemplo, claro que o Matheus teve uma experiência muito forte em ambos os lados, tanto no back-end quanto no front-end. O Edu teve a experiência lá no Get Ninjas. Eu não lembro se você chegou a falar que você estava codando ou não, mas ele conseguiu ver os problemas. Você e eu, a gente pegou mais no lado do front ali. Tipo assim, do problema, quando usar GraphQL, a gente tem a mesma ideia, a gente tá alinhado nos conceitos, mas o quanto cada um viu de problema
problemas vai impactar e se alguém aparecer amanhã falando, putz, quero usar GraphQL no meu produto, você vai conseguir ter base pra pegar e falar, sabe? Que é muito o que o Matheus pegou e falou. Tipo assim, vai depender muito da capacidade da pessoa que vai tomar a decisão de analisar o problema e às vezes, cara, é não seguir pelo coração, é seguir pela razão ali, tipo, é ponderar mais do que o hype, não é porque Como você controla o dev emocionado? O lendário dev emocionado. Como você controla o dev emocionado? Que acabou de aprender uma coisa que ouviu numa talk, leu no paper, leu no post, quer pegar a solução para o time mercado e aplicar de qualquer jeito. Quando tem alguém que passou por uma experiência, várias experiências e tem uma condição de falar, olha, aqui dá, aqui não dá, entendeu? Mas, né, todo mundo vira sênior em 1 ano agora, tá tudo bem. Caramba, cara. Cara, o Emílio é uma fábrica de rage, cara. É um atrás do outro, assim, ó. Vai se alimentando, assim, ó. É uma barrinha que vai subindo, assim, né? Tipo, amarelo, vermelho, roxo, brau, já explodiu, assim. A gente definiu mal os papéis, os papéis no começo, né, cara? É verdade. Até abrindo pra quem tá ouvindo a gente falou, ó, vai ter o policial mal, o policial ruim, o bom aqui, né, pra defender o GraphQL. Já era. Tá tudo misturado aqui agora. Já é um... E tem um lance legal disso, né? De que, por exemplo, no seu time, vamos supor que você tem, sei lá, mas tem o cara que nem o Matheus aí, que pegou os dois lados, o cara mata tudo na espada e no escudo aqui. Cara, se você não tiver uma forma interna também de conseguir gerar mais Mateuses dentro da sua empresa e de compartilhar esse conhecimento e de ter uma cultura das pessoas aprenderem o porquê que as decisões foram tomadas, o porquê que as coisas rolam daquele jeito, vai ser muito fácil quando a empresa começar a crescer, outras decisões muito bizarras começarem a serem tomadas também. Tanto que várias empresas têm a cultura de, sei lá, ter um dia de compartilhamento técnico, ter no processo de onboarding, às vezes, justificar várias questões arquiteturais, porque é importante o conhecimento que a sua empresa foi gerando na evolução dela para chegar no ponto que ela tá, ser passado, pessoas terem noção e falar, puta, não, realmente, tal coisa fez sentido, tal coisa foi assim porque foi assim, e você não chegar na empresa, igual eu já vi alguns casos, de, isso aqui tá tudo errado, isso aqui a gente deveria jogar tudo fora e fazer tudo com GraphQL agora. Eu ia falar que falou de ter que jogar tudo fora e fazer tudo de novo, já me dá aquela frio aqui. Começa a suar frio, porque, puta... Até parece que é só amassar um monte de papel, jogar fora e escrever de novo, né? Exato. E isso também entra no que eu ia falar sobre o rage do Emílio agora há pouco, que faz bastante sentido se você olha a um pouco mais de longo prazo, né? O Emílio falou com essas palavras, abre aspas, porque eu não posso sujar meu CPF, né? Abre aspas. Hoje se forma sênior em 1 ano, fecha aspas. Isso é de certa forma verdade, apesar do exarcebo da expressão, mas é de certa forma verdade. A gente forma profissionais sêniores muito cedo, com muita imaturidade ainda, e isso vira uma bola de neve, que você não gera só... Primeiro, a gente tá confundindo habilidade com maturidade. São duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. E a outra coisa é, quando você coloca um sênior, eu não quero julgar a partir do valor da idade, mas quando você coloca um sênior com 22, 24, às vezes até 25 anos, essa pessoa pode ser jovem demais para algumas coisas, mas não quero dizer que com 25 você é incapaz, eu quero dizer que às vezes a maturidade de um lado que um atingiu com 22, você vai atingir com 25 e vice-versa em outro aspecto, né? Tem várias coisas. E aí, essa pessoa, ela, além de ela não ser matura o suficiente... Não, desculpa, não é além de... Por ela não ser matura o suficiente, ela não tem a capacidade de explicar alguma coisa para alguém. Ela não tem a capacidade de passar para outros desenvolvedores o porquê que uma coisa é boa ou não é. Ela talvez ouviu aquilo na faculdade só, e ela nem sabe o porquê. Ela não viveu o suficiente, ela não tem cicatriz para poder saber quais são as decisões de arquitetura ideais para cada caso. E esse é o maior problema, né? Esse é o problema de você gerar sêniors muito cedo. Você tá tendo que reter porque aquela pessoa é boa, ela entrega valor, mas do outro lado você não tá analisando people, né? Exato. O time de pessoas da empresa, que ela não é capaz... tecnicamente, no lado de pessoas, de poder passar boas informações e preparar outras pessoas no time. É que tem diferença, né? Assim, você pode ser muito bom tecnicamente. Você pode ser uma pessoa fora da curva, que a sua cabeça seja gigante, e você conseguir, assim, absorver coisas que outras pessoas não absorvem. Você pode ser uma pessoa muito fera tecnicamente, real, de ler documentação e sair codando e subir produtos maravilhosos. Ok. Só que nada substitui a experiência, sabe? Quebrar a cara, saber o que você tá fazendo, criar cicatrizes.
como for falado. É diferente, saca? Tem um lance de... E não só isso, saber explicar. Então. Esse é o principal ponto. Você não faz nada sozinho, sabe? Ninguém fez nada sozinho. Exato. Então, por isso que tecnicamente é muito fácil você ser sênior, aspas. Porque você vai lá, senta aqui, você coda, você pode subir qualquer aplicação, independente. Mas compartilhar, vivência, time, tudo que você passar em vários lugares, faz muita diferença pra você ser um sênior. E sênior não é só subir aplicação ótimas, maravilhosas. É você só olhar e saber aonde você não vai errar de novo. É uma questão de errar, aprender a errar. E lá na frente você fala, ok, aqui a gente não vai fazer assim. Por quê? Isso. Até porque, quando você lê livros e você vê palestras, e você consome todo o conteúdo do mundo, você consegue pegar a ideia disso. Você não consegue pegar a experiência da pessoa que escreveu. Ela pode tentar ao máximo descrever quais foram os problemas, quais foram as situações, mas você vai ter só o que você entendeu do problema que ela explicou ali na hora. Um dia você vai viver a parada e aí, tipo, vai dar um instalo. Aquele que a gente sempre vai ter, né? Tipo, o lance que o Matheus pegou e falou, tipo, sei lá, a pessoa que fez o relay, ela teve uma mente de entender o problema e tudo mais, que na hora que ela fez ali fez sentido. E pro Matheus entender a mente da pessoa, ela teve que chegar, ele teve que ter o problema, ele teve que ficar pistola, fazer o bagulho errado, aceitar que ele errou, que eu acho que é importante, que muitas vezes a gente acaba não aceitando que a gente erra e faz parte do processo de evolução. E ele foi lá e falou, putz, não, agora deu instalo, agora faz sentido, agora a gente consegue pegar e remodelar isso aqui. Só uma coisa sobre habilidade e maturidade. Ótimo exemplo de habilidoso, porém talvez não tão maduro profissionalmente. Eu espero que ele nunca aprenda português e ouça isso, porque eu me sentiria mal. Vou até colocá-lo como Sir Linus Torvalds. O cara é um absoluto gênio em programação. Ele manja muito de arquitetura computacional. Mas tem um vídeo dele que é ele apresentando... É um vídeo famoso dele, ele apresentando o Git no Google em 2000 e bolinha. Eu assisti esse vídeo faz muito tempo, não lembro muito bem detalhes agora. Mas esse vídeo é uma história de Git sensacional, que ele explica o porquê que ele criou, como ele criou, que é incrível de você ver. Mas, todos esses comandos que a gente olha pro Git hoje e fala assim, putz, cara, isso aqui é muito intuitivo, isso aqui é muito fácil de usar. Sabe, uma que você entende Git, você saca, você sabe usar, é simples. Você, tipo, quer ver a diferença dos arquivos, você sabe. Você quer ver o status, você sabe. Sabe, tem um monte de coisa que é intuitivo. Mas não foi dependente da maturidade do seu Linux, não, viu? Porque os comandos que tinha antigamente eram um porre. Você tinha que saber arquitetura computacional para saber o que estava fazendo. Era difícil pra caramba versionar com Git, comparado ao que a gente tem hoje. Quem fez isso acontecer foram profissionais com mais maturidade de mercado para conseguir deixar as coisas mais simples para que qualquer um pudesse usar. Então essa habilidade de você traduzir uma informação técnica para o mundo mais pré-computacional é o principal fator de sucesso de pessoas se manterem a longo prazo em empresas, claro que elas queiram se manter, e elas terem uma boa postura profissional, né? Linus, cara, eu queria ter uma hora com ele, assim, sabe? Mas a gente tem que ver que, assim, dado a postura dele, a habilidade dele de traduzir o mundo técnico para o não técnico é meio baixa. Então, esse é um ótimo exemplo. Eu digo assim, eu adoraria ter ele como um dev na minha empresa, mas eu nunca botaria ele como um engineering manager. É uma situação, né? Até pega, por exemplo, você pega uma pessoa que ficou, vamos dizer assim, 4 anos dentro de uma empresa, é uma pessoa que domina o negócio da empresa, sabe todos os serviços, sabe todos os clientes, tem um bom conhecimento da empresa, mas quando você sai dali, você ficou 4 anos ali direto e você vai pra outra, é um outro mundo, é uma outra situação. O que você sabe, às vezes não se aplica. Você pode saber muito bem JavaScript, a linguagem de back-end que for, mas você chegando lá, é uma outra situação, sabe? E aí, você tá a primeira vez mudando de uma empresa pra outra, o que você sabe lá vai se encaixar perfeitamente lá? Eu acho que não, porque é um outro ambiente, é um outro contexto. Então, esse tipo de coisa que pega pra uma pessoa ganhar uma certa experiência, saca? E aí esse lance de diferença de habilidade, técnica e questão de, vamos dizer assim, olhar de mundo e tudo mais, sabe? Criar cicatrizes, né? Então, assim, o Rage não é gratuito, saca? Então, como você vai pegar e simplesmente, não, porque eu sei muito disso aqui, eu vou aplicar isso de qualquer jeito. Não é assim que funciona, ou porque eu ouvi falar e eu quero aplicar, entendeu? E aqui uma coisa que até que eu falei, acho que no outro podcast, tipo, a empresa não é laboratório pra você aprender e sair aplicando. O código que você faz nem é seu. Eu tô codando, eu tô gastando minhas horas ali. Nem meu cara. Então, por que eu vou simplesmente fazer do jeito que eu quero, entendeu? Não funciona assim. Não é essa várzea, né? É uma Premier League ali. Então, mas acho que só pra gente chegar numa conclusão aqui sobre o episódio, eu sei que não é difícil chegar numa conclusão, né, sobre o uso ou não de uma tecnologia. Eu não vou fazer isso com vocês, tá? De pedir. Não, a gente concluiu, a gente falou que depende. Essa é a conclusão. Boa, é a melhor conclusão. Que foi a outra conclusão do outro podcast também.
Todo podcast foi a mesma coisa, depende. Depende. Toda a conclusão... E mais importante, que você vai ter que praticar, porque aí você vai conseguir tirar suas próprias conclusões. Suas próprias conclusões, né? Exato. Não venha falar que você ouviu um podcast com 4, 5 pessoas aqui falando, porque os fulanos falaram, porque o ciclano que trabalha em tal X lugar com a cor roxa falou. Falei o cacete, não falei nada. Matheus, ó, espera pra ver, ó. Daqui X anos vai surgir uma fintech, alguém vai ouvir esse podcast e vai falar assim, ó, tal como ouvimos no podcast lá, o Matheus deu um ótimo exemplo de como fazer um cross multi-plaster bancos lá, e aí a galera pode citar aí. Então não use essa citação, vai você chegar às suas conclusões. Eu não testei nada. Muito bom, muito bom. É isso, gente. Olha, muito obrigado pela presença de vocês nesse episódio. Acho que foi muito, muito proveitoso. Foram muito ricas as discussões, né? Eu acho que vale muito a pena quem tá ouvindo a gente aí refletir sobre o uso ou não, e a gente até extrapolou o GraphQL agora no final do episódio, né? Falando muito mais sobre tecnologias no geral, mas que servem muito bem para o que a gente tava falando. A gente deu vários exemplos aqui de experiências que a gente teve com o uso do GraphQL. Acho que vale você que tá ouvindo a gente se inspirar nisso e talvez não exatamente na mesma experiência que a gente teve, é óbvio, mas entender nas entrelinhas o que a gente quis dizer aqui, né? Que é sempre você fazer um match de várias coisas aí, né? Do momento, do contexto da sua empresa, de que estágio que o seu produto está, para você se permitir a testar coisas que são muito experimentais mesmo, né? Que no caso acho que vários casos a gente citou aqui, a gente começou a testar lá no início da tecnologia, assim, né? Então, eu acho que é muito entender até onde você pode ir com elas. E, enfim, eu queria que vocês dessem uma palavra final aí, cada um de vocês, pra gente encerrar o programa. Quiserem fazer qualquer jabá, qualquer coisa do tipo, fique à vontade. Pô, a gente falou aqui bastante sobre praticar e tudo mais. Bom, eu tenho um canal no YouTube, lá é um laboratório onde eu fico jogando um monte de coisa que eu fazia e ficava perdido numa pasta do meu computador. Agora eu tô gravando vídeos explicando. E, enfim, lá eu compartilho minhas reflexões, coisas que como que eu faço pra aprender alguma tecnologia nova, como que eu aprendi alguma tecnologia. E, enfim, tá um espaço bacana. Se você quiser aprender um pouco mais com a minha pessoa aí, curtir a nossa conversa aqui no podcast, se inscreve lá no canal, acompanha os vídeos, toda semana tem vídeo novo falando de coisas bacanas e legais do mundo front-end e JavaScript. Muito bom. Bem, galera, o meu só tem o Twitter mesmo, quem quiser seguir lá. O Facebook eu não uso, porque só tem rage lá, eu só gosto do meu. Mas tamo aí, qualquer coisa pode seguir lá. E é isso aí, qualquer coisa dá um toque, e é só do coração. Eu não tenho nada pra fazer jabá, porque eu tô ocupado tentando ter uma vida depois de muitos anos envolvido com comunidade, mas eu vou fazer o jabá do Mário, dá um subscribe no canal do Mário, e segue o Emílio no Twitter, e ouve um monte de podcast legal que tem aqui no Dev na Estrada, porque é legal pra caramba. Eu tenho déficit de atenção, então eu geralmente levo 3 horas pra assistir um episódio, mas mesmo assim eu consigo, assiste lá. Boa. Obrigado pelo jabá Inception aqui, né? Muito bom, muito bom. É o Jabá GraphQL, onde você pode chamar uma subquery dela mesma. Fica a brincadeira aí. Olha aí. Olha só. Eu posso deixar uma polêmica no final do episódio aqui? Eita, agora? Eita, veio representando o Ramon mesmo, né, bicho? Soap é melhor do que GraphQL, tá? Nossa. Ai, maravilhoso. É isso, então. A gente vai encerrar o episódio com essa pérola. Até semana que vem, galera. SoapQL. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.